Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos 45 a 48. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo. Mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. O Senhor purifica o templo de nossa alma. O Senhor purifica o templo de nossa casa, de nossa vida, e o Senhor quer continuamente purificar a igreja que Ele escolheu, a igreja que Ele marcou como esposa, venha a ser continuamente trabalhada, purificada, restaurada, porque o Senhor cuida daquilo que é seu. A palavra que nós ouvimos hoje pode entrar dentro do nosso coração para fazer uma pergunta. Porventura, existem más intenções, escuridões, maldades, coisas mal trabalhadas, defeitos que estamos, quem sabe, quase guardando como pecados de estimação, que precisam ser varridos, ser julgados fora? Não é hora de deixar que a palavra de Deus, e Jesus ensinava no templo, e todo mundo ficava fascinado por causa da sua palavra? Não é hora de também nós deixarmos que a palavra de Deus entre em todos esses recantos do nosso ser para purificar-nos, para trabalhar em nós, e nós correspondamos cada vez mais à força da sua palavra salvadora? Deixemos que os eventuais chicotes, porque Deus não fica tramando chicotes para nós, mas a própria vida muitas vezes nos oferece essas coisas, e não desperdicemos as oportunidades, aquilo que o Senhor nos oferece como caminho de purificação, de transformação, de abertura de nossa vida para a força da palavra de Deus. O templo onde Deus quer morar é cada pessoa humana. Que este templo se torne cada vez mais belo, mais enfeitado. E os enfeites não são aqueles externos, são os enfeites das virtudes, do desejo de acertar e de ser fiéis a Deus. O Senhor purifica o templo de Jerusalém, lugar destinado ao culto, destinado ao louvor de Deus, à oração, e no entanto profanado. O Senhor purifica o templo que somos nós. Cada um de nós é chamado a ser esse templo onde Deus habita. Cada um de nós tem a vocação de cuidar da santidade do espaço que Deus reservou para a moradia do seu Espírito. É dever e compromisso de todos nós. Será que o Senhor precisa pegar algum chicote para purificar esse templo que somos nós? Eu penso que Ele sabe inteligentemente aproveitar todos os chicotes que nós mesmos construímos. Nós mesmos fazemos os nossos chicotes. O que não pode ocorrer da nossa parte é desprezar a correção do Senhor. Antes, cada situação em que você percebe que errou e com muita dor no coração, porque nem sempre é fácil reconhecer as necessidades de uma mudança de vida, com muita dor no coração você percebe o quanto falhou. Reconhecer, tomar consciência, arrepender-se, começar de novo, ouvir esta palavra do Senhor, ficar fascinado por Ele e descobrir: vale a pena viver de uma forma diferente. Nesse evangelho nós vemos Jesus purificando o templo, expulsando os comerciantes, os ladrões, aqueles que deturpavam o templo. Mas chama a sua atenção para isso que Jesus nos falou no evangelho de hoje. Minha casa será casa de oração. E quero trazer alguns questionamentos para você. Quero falar a respeito da igreja templo, da igreja construção, edificação. Jesus nos diz claramente: minha casa será casa de oração, isto é, de intimidade com Deus, de encontro com Deus, lugar de encontrar o Senhor. É a casa dele, é a casa de Deus. Então eu te pergunto, você tem consciência de que a casa de Deus, de que a igreja é um lugar diferente de todos os outros lugares? O teu modo de estar ali, a tua conduta, as suas vestes, o seu estar presente ali, expressam essa consciência. Aqui é a casa de Deus, que é o lugar de me encontrar com o Senhor. Quando você busca a Deus, quando você vai na casa de Deus, você realmente vai para encontrar o Senhor, para estar com Ele,
Porque a casa de Deus é o lugar também do encontro dos irmãos, dos filhos de Deus em torno do Pai, porque é a casa do nosso Pai do céu. Como anda a tua mentalidade, a tua postura ali? Ela expressa a convicção de que você está na casa dele? Porque quando buscamos o Senhor, precisamos estar conscientes. A igreja é um lugar diferente dos outros. É um lugar de comunhão, é um lugar de intimidade, é um lugar de acolhimento, é um lugar de adorar a Deus, de bendizer a Deus, é o lugar da oferta, é o lugar da entrega da vida, é o lugar de receber a bênção, de receber a graça de Deus também. Pensa um pouquinho nisso hoje e peça a Deus a graça de renovar em você a sua consciência do valor, da importância da casa de Deus, que é um lugar de comunhão e de intimidade. Que Ele te abençoe e que Ele te desperte também para estar lá. Porque, inclusive, no final do Evangelho, nós vemos Jesus dizer que muitos quiseram matar Jesus, mas não conseguiam, porque o povo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. E nós, quando ouvimos Jesus falar, pela palavra proclamada, pelo Evangelho proclamado, pela homilia do Padre, nós também ficamos fascinados com o modo de Jesus falar. A palavra de Deus invade o nosso coração e nós deixamos que essa palavra nos transforme. E nós permitimos que Jesus, pela sua palavra, mude nossos conceitos, a nossa mentalidade, o nosso modo de agir, de nos comportarmos. Que a palavra de Deus hoje te desperte para esta consciência de que a casa de Deus é o lugar mais precioso de encontrar-nos com Ele, porque assim Ele quis, e que também o nosso modo de escutar a palavra de Deus deve nos fascinar, deve gerar transformação em nós. Jesus expulsando os vendedores do templo. Os 4 evangelistas falaram sobre este acontecimento que marcou, que escandalizou todos os fariseus, porque eles viviam do templo, são milhares de empregados lá dentro, para vender, trocar dinheiro, gente chegando de todos os países conhecidos daquele mundo. E Jesus entrou e derrubou as mesas dos cambistas, pegou uma corda e minha gente, bateu, expulsou. Por quê? Ele diz, sai daqui, aqui é uma casa de oração, é a casa de meu Pai. Vocês fizeram deste templo um covil de ladrões, só de ganância, só de dinheiro. É claro que os fariseus e os sacerdotes viviam daquilo, porque tinha uma porcentagem que os vendedores deviam pagar. É o que sobrava dos sacrifícios dos animais, também ficava com os sacerdotes. Então rolava lá muito dinheiro. Em uma parte foi isso que provocou a precipitação da condenação à morte de Jesus. Foi acusado de blasfêmia. E aí Jesus disse, pode destruir este templo, eu reconstruirei em 3 dias. Aí o pessoal dizia, 46 dias, rapaz, para construir este... E você vai reconstruir em 3 dias? Jesus falava do próprio corpo dele. Pode me destruir, eu vou ressuscitar 3 dias depois. Esse episódio provoca uma reflexão profunda para a gente. Porque nossas igrejas, às vezes, poderiam se tornar um covil de ladrões também, de dinheiro, de ganância. Tem igrejas, não sei pode chamar isso de igrejas, que só fala palavra de Deus. Mas só tem a palavra. O pessoal deve se lembrar que Jesus trabalhou 30 anos, só falou 3. E tem muita gente aqui só a palavra, não tem nenhuma obra não. Fala 30 anos e às vezes trabalha 3. É nossas igrejas, a igreja católica tem de prestar atenção para não cair na ganância, no dinheiro. Os vendedores no templo, às vezes, têm a tentação de fazer da igreja também um local para angariar dinheiro. Não podemos falar nossa igreja um covil de ladrão, mas sempre uma casa de oração. Este zelo que Jesus tem pelo templo do Senhor, pela casa de Deus, é o mesmo zelo que Ele tem também pelo templo que se encontra dentro do nosso coração, que é o nosso coração, morada de Deus, habitação de Deus. E Jesus também tem esse zelo, esse cuidado por este templo que está aqui. Mas hoje, Jesus entrando no nosso coração, será que Ele encontra este coração bem organizado, bem arrumadinho?
Ou o que ele encontra no teu coração, no meu coração? Será que ele encontra um coração cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de mágoa, ressentimentos? E isso torna esse templo de Deus uma casa feia, uma casa agitada, assim como aqueles vendilhões que ficavam lá vendendo um monte de coisas na casa de Deus. Quando o nosso coração se encontra assim, cheio de mágoas, de rancores, de ressentimento, o nosso coração, esse templo de Deus, também vive essa agitação, vive esse tormento, onde aquele que se aproxima nem percebe que é casa de Deus, que é morada de Deus. Deus deseja pôr ordem no nosso coração, mas é preciso isso, o nosso sim, é preciso nós desejarmos com todo o coração, colocarmos essa ordem nesse templo que é de Deus, nessa morada que é de Deus. Jesus deixa transparecer no Evangelho de hoje este seu grande desejo de purificar o templo. Que o templo seja um lugar de oração. Todos nós sabemos que somos templos vivos do Senhor. Pelo batismo, habita em nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E este templo que somos nós não pode ser um templo cheio de coisas e realidades que venham a nos atrapalhar na nossa oração, na nossa intimidade, no nosso relacionamento com Deus. Por isso, se faz necessário também pedirmos a Jesus que purifique o nosso templo, que purifique a cada um de nós, que retire todas aquelas realidades que nos atrapalhem a sermos homens e mulheres de oração. O Evangelho de hoje também tem essa frase tão bela, tão bonita, onde se fala que o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Peçamos nesta nossa oração de hoje esta graça a Jesus, possamos ficar fascinados pela sua pessoa. Cada vez que nos encontrarmos com a sua palavra, cada vez que escutarmos essa palavra de Jesus, todos os dias nós temos esta oportunidade, que esta palavra possa nos fazer ficar cada vez mais fascinados pela pessoa de Jesus Cristo. Abramos o nosso coração, meu irmão, minha irmã, para esta palavra de Jesus que quer transformar cada vez mais a nossa vida nesta caminhada que nós fazemos rumo ao céu e que sejamos fascinados cada vez mais pela pessoa do Senhor. Vendo essa passagem do Evangelho, muitas vezes nós nos assustamos, né? Quantas pessoas que abandonaram a igreja católica porque disseram assim: lá eu não me senti acolhido, não me acolheram lá não, o padre foi muito grosso, o ministro da Eucaristia lá também, aí mudou de igreja. E no entanto, vejam só aqui o Evangelho, o povo está lá todo rezando, tudo lá no templo. De repente, Jesus começa a expulsar os vendedores que estavam ali dentro. Imagine, né? Jesus chegando: sai daqui, sai. Imagine vocês novos que estão aqui, que vieram na Canção Nova hoje, né? De repente eu começo a dizer para vocês: vão embora, sai daqui. Não volta mais, né? E Jesus não estava muito preocupado com isso, não. Mandou embora mesmo. No Evangelho de São João, lá ainda coloca um detalhezinho. Ele fez um chicote com o rosto irado, pegou o chicote e mandou ver em todo mundo. Imagine eu fazendo isso aqui, hein? Mas por que Jesus expulsou? É isso que nós precisamos entender, para nós não chamarmos Jesus de mal educado. Ele é educadíssimo. Ele é a educação por excelência. Ele é o acolhedor por excelência. Mas por que ele fez isso? Bem, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender na história do povo de Israel é que Deus, ele não tinha um lugar fixo para se encontrar com os seus filhos. Aí vocês se lembram já nas missas, onde vocês participaram nas igrejas, os sacerdotes, porque essa passagem caiu, que está no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, o versículo 1. Lá diz o seguinte, que Davi, ele tinha terminado de construir o templo dele, vocês vão se recordar agora, ele tinha construído o palácio dele, o templo não, o palácio dele, porque ele era o rei de Israel.
E ele notou que a casa de Deus era um barracozinho que estava lá. Igual essas tendazinhas que tem aqui na Canção Nova, como o pessoal vem acampar. Aí Davi disse assim, não dá para eu morar numa casa, num palácio, e Deus, num barraquinho desse, numa tendazinha. Aí ele pensou em construir, mas Deus não permitiu que Davi construísse, porque Davi tinha pisado na bola. E quem acabou construindo o templo, o chamado templo, foi Salomão, o seu filho. Segundo livro das Crônicas, quando vocês pegarem lá, quiserem ler, primeiro livro das Crônicas, principalmente ali no capítulo 7. Se não for no primeiro, no segundo, mas ali vocês vão ver quando Salomão, ele inaugura o templo de Jerusalém. E uma das coisas que Salomão dizia era o seguinte, olha, Senhor, quando o povo passar por dificuldade, quando tiverem com problema, eles virão aqui para falar contigo. Então veja, para estar contigo, não somente pedir, mas para louvar, para adorar, para agradecer. Aqui o templo é a casa de Deus. Você vê que muita gente diz assim, não, eu não preciso ir na igreja, eu já rezo na minha casa. Tudo bem, rezo na tua casa deve ser lugar de oração. Mas você precisa ir na casa de Deus. Você precisa fazer da sua casa a casa de Deus, mas você também precisa ir na casa de Deus. E a casa de Deus é a igreja mais próxima da tua casa. Tanto que a palavra igreja, ela vem do latim eclesia, que quer dizer reunião. Então quando você fala de igreja, você está falando reunião. Reunião de quem? Daqueles que creem em nosso Senhor Jesus Cristo. Eles se reúnem na casa do Senhor, que hoje nós damos o nome de igreja, basílica e outros nomes que se dão por aí. Então a casa de Deus é o lugar da oração. Vejam só o que é que o Salmo 83 diz. O povo de Israel, porque o templo, ele existia, estava localizado na cidade de Jerusalém. Então, nas outras cidades não tinha templo. Era as sinagogas, onde o pessoal se reunia. Tipo as capelinhas que tem por aí. No interior não tem a capelinha? Então, a capelinha. Mas o centro, o lugar da adoração, do louvor, era em Jerusalém, no templo. Um exemplo, muitos de vocês estão saindo das suas igrejas lá na sua cidade e vão para onde? Para Aparecida, não é? Para agradecer. Então vamos imaginar, né? Aparecida, aquela grande igreja. Então era assim, o povo ia para o templo de Jerusalém para rezar. Então esse Salmo 83 fala da peregrinação. O povo saía das pequenas cidades e iam para Jerusalém na maior alegria. Eles diziam assim, olha, como são amáveis as vossas moradas, Senhor dos exércitos. Eles iam alegres para ir para a casa de Deus, para adorar a Deus, para bendizer o Senhor, para glorificar, para participar do santo sacrifício que acontecia. Eles não iam como muitos de nós não, né? Nossa, vamos para a missa de novo. Quando vai para o shopping center, é aquela alegria. Para a casa de Deus, tristeza. Você veja, né, em que situação os filhos de Deus chegaram, né? Eles vão para o shopping center. Não estou dizendo que é pecado ir, vão. De repente, qualquer dia vocês vão me encontrar lá também, não tem problema. Mas as pessoas acabam indo, dando um valor tão grande o shopping center, porque tem divertimento para tudo quanto é lado. Mas quando se fala de ir para a casa de Deus, chega atrasado, na hora do ofertório, se arruma, na hora que vai começar a missa, está se arrumando em casa. Para chegar lá, que hora? Mas para os shows da vida, para as outras coisas, para um jogo de futebol se chega antes. Quando os cantores de rock de outros países vêm para cá, as fanáticas já estão 3 dias antes esperando lá para entrar e numa gritaria. Meu Deus do céu, parece que são os salvadores da pátria, o salvador do mundo que chegou. Eu não sei o que é que passa no coração dessas meninas, não. Pelo amor de Deus, são capazes de fazer tudo para tocar naqueles rapazes ali. Fanatismo. Agora, para a casa de Deus vai tudo ao passo de tartaruga, e de caracol. Vai assim, né? Arrastando. Mas o povo de Israel não era assim, não. Eles iam para a casa de Deus com alegria no coração. Vamos, com amáveis são as vossas moradas, meu Senhor. E aqui eles dizem até assim, olha, é tão boa a casa de Deus, o templo de Deus, que até o pardal mora lá. É ou não é verdade? E o morcego faz companhia também.
E nós vamos a passo de tartaruga. Quando chega lá já está olhando no relógio que já tem que ir embora. Para quê? Para fazer nada, mas está querendo ir embora. Porque é repugnância pela casa de Deus. Eu não sei porque nós temos repugnância pela casa do Senhor. Precisa se mudar, viu? Esse desejo nosso, porque todo mundo quer ir para o céu depois, né? Todo mundo quer ir para o céu. Mas ir para a casa de Deus, de vez em quando, uma vez por ano, eu também era assim. Mas depois que eu compreendi o prejuízo, só vivo agora aqui. Não precisa se preocupar que ninguém vai se tornar padre e freira para estar na casa do Senhor, não. Mas é preciso ter desejo. Se tu não tens desejo, peça a graça de sentir desejo. Porque imagina só, você passar um ano inteiro sem ir na casa de Deus. Passa bem de longe. E ainda passa de longe com a cara virada para o outro lado. A casa de Deus está aqui, passa assim, ó. Para não olhar. Acho que é o diabo que mora lá dentro, né? Para não querer ir. Que desastre. Os filhos de Deus estão. Caminham porque não querem estar na casa do Pai. O Pai está chamando, vem meu filho. Está dizendo não. Vou para o shopping center, vou para outro lugar, vou para os motéis da vida. Casa de Deus não, para quê? Não perdi nada lá? Será que não perdeu? Acho que é a cabeça que você não perdeu. É a cabeça, está procurando cá fora. Mas é isso, eles iam contentes. Eles diziam, até o pardal mora lá. Aí eles diziam assim, olha, um dia na casa de Deus vale mais do que 1000 dias fora dela. Nossa Senhora, que coisa maravilhosa, hein? Só quem ama fala assim. Só quem ama o Senhor tem esse desejo de estar lá, de ficar. Todos nós podemos nos divertir, temos o direito, viu? Deus não quer também você o tempo inteiro lá na casa dele, não. Vai se divertir também, vai trabalhar, senão morre de fome. Mas precisa ir na casa de Deus e sentir o desejo. Depois você leia o Salmo 83. Você vê que esplendor, que maravilha. Quando eles falavam de ir na casa de Deus, iam todos. Como Jesus também costumava ir. Agora vejam só, gente. Jesus começou a ir lá no templo, ele começou a se decepcionar. O evangelho de hoje, agora eu vou entrar no evangelho. Começou a se decepcionar, por quê? Quando tinha as grandes festas, por exemplo, a festa de Pentecostes, que é a festa da colheita. Olha bem, até a gente precisa entender. Quando se fala Pentecostes, a gente já lembra Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele desceu sobre os apóstolos na festa de Pentecostes, que já existia já há muito tempo. Então, quando tinha a festa da Páscoa, Jerusalém ficava cheia, gente. Vinha gente de tudo quanto era lugar. Os Atos dos Apóstolos, ele diz, as pessoas que costumavam ir lá nos Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 9. Partos, medos, elemitas, os que habitavam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, a Ponto, Ásia, Frígia. Então vinha gente de tudo quanto é lugar, um fuá de gente. Era um mar de gente. Igual em Aparecida, você vê quando não tem a festa de Nossa Senhora Aparecida? Vem gente de tudo quanto é lugar. O Brasil inteiro vem. E gente de fora também vai lá. Era assim. Mas Jesus começou a observar uma coisa, gente. Os chefes ali do templo, da igreja, sumos sacerdotes, doutores da lei, eles deram uma autorização para os cambistas. Você sabe que cambistas são quem? Aqueles que trocam a moeda, não é? O templo tinha a moeda própria do templo. Porque a moeda de outros países e outros lugares, para eles eram moedas contaminadas, eram moedas pagãs. Então precisava trocar aquela moeda pela moeda do templo. E no templo existia assim, tinha o lugar dos que eram judeus fervorosos, tinha o lugar das mulheres, por exemplo, as mulheres ficavam separadas dos homens. Não é assim tudo juntinho não, mas naquele tempo era assim. E tinha o lugar dos pagãos. Quem eram os pagãos? Eram aqueles que não eram judeus, mas tinham pagãos que adoravam a Deus, iam para lá para adorar a Deus. Esse lugar do templo, que eram os átrios dos pagãos, os judeus não valorizavam muito não. Dos pagãos, né? Então era terceira categoria, quarta, quinta. Eles nem entravam lá, era o lugar dos pagãos. Aí nesse lugar que não era valorizado, os sumos sacerdotes, doutores da lei, permitiam que ali houvesse
troca de dinheiro. Aí chegava gente lá da Ásia, com a moeda da Ásia, chegava ali em Israel, trocava o dinheiro. Por que eles trocavam o dinheiro? Porque quem entra no templo tinha que pegar um animal e oferecer a Deus. Por exemplo, um cordeiro. Por isso que fala que Jesus é o Cordeiro de Deus, porque depois Jesus substitui. O Cordeiro já não é mais morto e é Jesus que morre no lugar do Cordeiro por cada um de nós. Só que vejam, o pessoal trazia um cordeiro lá da Ásia para Israel. Nossa, o cordeiro tinha que ser puro. Ele não podia ter nenhum defeito. O pessoal trazia, chegava, era com defeito, era gente pobre que trazia. O animal tinha defeito, não podia ser oferecido. Aí como é que o pessoal fez? Bem, nós não vamos levar mais os animais não. Nós levamos o dinheiro e lá nós trocamos o dinheiro. Pronto, gente. A casa de Deus virou festa. Naquele átrio ali, ninguém conseguia rezar. Porque era só o cambista lá trocando. Euro por real. Dólar por real. Um exemplo, só para vocês entenderem. Então, os pagãos queriam rezar. E gente passando para lá, gente passando para cá e atrapalhando. Ah, Jesus não gostou disso não. Estão trocando Deus por dinheiro. O dinheiro está se tornando Deus. Mateus 6:24. Ele fala, ou adoramos a Deus, ou adoramos ao dinheiro. Porque você vê, né? Quem é que salva o mundo senão o dinheiro, né? Tem alguém aqui que não gosta de dinheiro? Quem não gostar de dinheiro aqui é louco. É doido quem não gostar de dinheiro. Só que o pessoal estava colocando o dinheiro em primeiro lugar. Eles já não estavam, os cambistas, eles já não estavam indo para a casa de Deus para adorar a Deus. Eles estavam indo para a casa de Deus para trocar, para ficar rico, ganhar dinheiro. E cobravam taxas bem altas dos pobres. Pronto, Jesus não gostou, pegou, fez um chicotinho e mandou, foi todo mundo embora. Vocês não vêm rezar, vêm fazer da casa de Deus um antro de quê? De ladrões? Fica roubando aqui na casa de Deus? A casa de Deus é casa para adorar a Deus. Quando nós entramos na casa de Deus, nós entramos para rezar, não é para fazer da casa de Deus lugar de troca de dinheiro, não. Fora da igreja, sim, pode fazer. Nas nossas quermesses, nas paróquias, nós vemos isso. Lá vende refrigerante, vende coisa, mas quando se entra na casa de Deus é para rezar, não se entra para ficar trocando dinheiro, não. E fazendo outras coisas. O único momento na casa de Deus, aonde o dinheiro entra é na hora do ofertório. Porque na verdade era para a gente trazer aqui galinha, porco, mas não ia dar, não dá certo mais. Imagina isso aqui com galinha, porco, boi, tudo aqui dentro, não ia dar certo, né? Porque o ofertório, o que é que nós oferecemos no ofertório? Aquilo que é fruto do nosso trabalho. Aquele homem lá que planta tomate, ele deveria vir para a casa de Deus e trazer o tomate e colocar na hora do ofertório, agradecendo a Deus, obrigado, Senhor. Eu plantei, mas por tua graça deu tanto tomate. Aqui, Senhor, tomate. Aí esse tomate, o padre recolhe e vai dar, uma parte fica para ele, precisa comer também, e a outra vai dar para os pobres. Vocês entenderam? Era nesse momento. Mas não fazer da casa de Deus, que é um lugar de oração, lugar para outras coisas. Hoje na casa de Deus a gente encontra os namorados abraçados, se beijando. Casa de Deus é para rezar, não é para namorar, não. A praça está lá fora. Lá é a praça. Aí entra na casa de Deus, fica os namoradinhos tudo, se beijando, abraçados. De vez em quando o rapaz dá um beijinho nela, pega na mão dela, faz uma carícia nela. Cuidado, na casa de Deus não é lugar para isso, não. Aqui é para rezar. Reze por ela. Para ser uma mulher de Deus, segundo o coração de Deus, que ela seja realmente a sua esposa um dia. Mas não, aí na hora da homilia tá lá. Aí dá uma olhadinha os dois, dá um beijinho e tal. Acho que Jesus ia expulsar os namorados tudo. Se ele expulsou os cambistas, ele ia expulsar os namorados. Porque é claro, gente, a casa de Deus, a casa de oração é para rezar. Tem tempo para namorar, tem tempo para fazer tudo. A casa de Deus não é casa para ficar fofocando, falando mal. Ih, o padre já falou que eu não gostei. É a roupa dele feia. Jesus expulsa tudo. O que é que se reza? A casa de Deus tem que ter o ambiente para se rezar. Olha aqui, ó. Agora eu vou parar de falar, ó. Lugar de silêncio. Nas nossas igrejas deveria ter sempre uma plaquinha lá, silêncio. Aqui se fala com Deus. Silêncio, tem gente rezando, respeito a quem está rezando. Aí está uma pessoa lá rezando, aí chega as comadres, não sei o que mais. A pessoa já está ali
talvez passando por uma situação tão difícil de sofrimento, ela quer ter um lugar de paz. Gente, lá fora não se tem paz, não, a gente não encontra paz. Na casa de Deus é um lugar de paz. É lugar para estar com Deus. É o lugar que você entra e pega a palavra de Deus e lê, porque é um lugar de silêncio. É o lugar que você vai e olha para o Santíssimo, fica adorando o Senhor. É o lugar do sacrifício da missa. É o lugar de estar com Deus. Olha só, gente. É o lugar de estar com Deus. Olha que lugar chique. Muito melhor do que o shopping center. O lugar de estar com Deus. Ah, quando sentir fome, vai para o shopping center. Mas tenha o seu momento para ir à casa de Deus. Mas não vai só para a casa de Deus para pedir, né? E vem por interesse para receber uma cura e uma libertação. Aí recebe a cura e a libertação e diz, agora eu estou liberto mesmo. E lá nunca mais aparece. Não, é a casa, é o lugar do silêncio. Ali na nossa igreja, ali, não sei se tem, né? Eu não costumo, às vezes sinto vontade de ir ali na capela da Sagrada Família, mas eu não vou, porque eu me ajoelhar, alguém bate nas minhas costas, oi, não sei o quê, aí já fica na porta esperando, diz, pronto, tumultuou, aí eu não apareço, sinto tanta vontade de ir lá, mas não posso, é a limitação, né? Porque vai tumultuar, aí eu fico todo sem graça, né? Porque vem a pessoa, aí já atrapalha o outro que está rezando. Mas ali deveria ter bem assim na porta, silêncio, que se reza. Na parede lá também, silêncio. O Senhor está aqui, para que a casa de Deus seja aquilo que ela é. Casa de Deus, onde os filhos de Deus se reúnem para rezar, para conversar. Aqui eu peço perdão muitas vezes, porque também às vezes eu entro na casa de Deus, já entro conversando, e as fraquezas do Padre Augusto. Fariseu fala esse monte de coisa para vocês e depois não vive. Me ajudem, quando vocês estiverem rezando lá, que eu chegar meio que tumultuando, faça eu ficar com vergonha, diga, para eu também entender que na casa de Deus é casa de oração, não é casa para eu ficar matraqueando, não, e tirando a paciência do outro, que quer rezar, que quer estar com Deus. Que vergonha, não é eu que deveria ensinar? Por favor, é chique demais. Não atrapalhe quem está rezando. Às vezes a pessoa está lá na igreja, está rezando, aí entra um, ei, vem cá, tem uma coisa para você resolver aqui. Nossa, fique calmo, já estou resolvendo com o Senhor, depois eu vou lá com você. Só para terminar, né? Disse que tinha um padre que estava rezando na igreja. O sacristão chegou e disse assim, padre, a majestade chegou, quer falar com o senhor. Aí o padre olhou para o sacristão e disse assim, diga para a majestade que eu estou conversando com a divina majestade. Depois eu converso com ele. Pronto.